Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa a legião de demônios que estava sobre os dois homens gadarenos. É famoso este episódio em que Jesus, chegando do outro lado do lago, encontra esses homens possuídos pelos demônios. Eles saem do meio dos túmulos, né? Viviam à margem da sociedade, nesses túmulos, que mostra exatamente que eles estão entregues a um reino da morte. Ou seja, o demônio é exatamente isso. Os demônios são um reino da morte eterna, aqui simbolizada pelos túmulos, mas mostra a situação do ser humano acorrentado, né, por uma multidão de demônios que nos condena à morte, a nossa autodestruição pelo pecado e a morte eterna. Esses homens são violentos e por isso ninguém podia passar por aquele caminho. Veja, essa é uma realidade bem própria da humanidade, uma vez que a gente se deixa possuir pela influência demoníaca. Lembrem-se que logo depois do pecado de Adão e Eva, veio a primeira morte. E é impressionante a gente saber que a primeira morte da história da humanidade, ou seja, o primeiro homem que morreu, não foi morte natural. O primeiro homem que morreu não morreu na sua cama, no seu leito, em casa, feliz, rodeado pela sua esposa e pelos seus filhos. O primeiro homem que morreu, morreu assassinado, e morreu assassinado pelo próprio irmão. É isto que os demônios fazem conosco. Eles nos provocam para que nós nos devoremos mutuamente, para que nós nos façamos o mal. E esta é a grande miséria. É uma escravidão que não somente escraviza aos pobres endemoniados, mas que também causa miséria a todos os outros. Então, vem a intervenção divina. Ou seja, os seres humanos, a partir do pecado de Adão e Eva, estávamos todos na situação desses gadarenos. Nós, que somos vítimas do nosso próprio pecado, estamos acorrentados por esses demônios, por essa legião de demônios. Vejam, não é uma coisa só metafórica. O que acontece é o seguinte, gente, não é só uma comparação, uma poesia. De fato, quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela está obedecendo, né, a um demônio, que foi quem tentou aquela pessoa. E, portanto, ali a pessoa está se acorrentando, está, de alguma forma, se colocando como escrava. Ora, Jesus vem para nos tirar dessa situação. Quando você procura um sacerdote para se confessar, arrependido de seus pecados, você está se livrando dessa situação de viver num reino de morte, no meio dos túmulos, né? E acorrentado a uma legião de demônios, que são os pecados que você cometeu. Jesus, quando entra neste reino demoníaco, ele perturba, ele causa perturbação. O que tens a ver conosco? Filho de Deus, tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Então, vejam, essa é uma característica do Evangelho. Jesus vem e ele perturba uma coisa que parecia que estava em paz. Se você for olhar na história do Antigo Testamento, você vai encontrar pouquíssimos demônios. Mas de repente, quando chega a plenitude dos tempos e Deus envia o seu Filho ao mundo para nos salvar, parece uma explosão de demônios. Uma coisa incrível. Ou seja, no Antigo Testamento nunca se ouviu falar
né, que uma pessoa fosse possuída por uma legião de demônios, como esses gadarenos, né? E, no entanto, estavam lá. Então, uma explosão, porque é uma reação ao Cristo que vem. Cristo aparece e o negócio fica assanhado. Mas, exatamente porque os demônios sabem que estão sendo derrotados. Então, deixa eu dizer bem claramente para você na sua vida espiritual. Quando você decide que vai sair do poder de Satanás, quando você decide que vai deixar a sua vida de pecado, não pense que uma vez que você decide e vive sem pecados, que acabou a luta. Porque é aí, né, que você vai ser atacado. Por quê? Porque o demônio resiste. Ele sabe que se você verdadeiramente aprender que com o caminho de Cristo você vai ter a vitória, ele está perdido, ele vai perder sua alma. Mas ele quer levar você para o inferno. Então, é necessário que as pessoas que estão iniciando o seu caminho de conversão, ou que já estão há muito tempo convertidas, mas querem dar um passo a mais, progredir no seu caminho de perfeição, que querem, por exemplo, começar uma vida de oração, a pessoa já largou os pecados mortais, mas ainda não tem vida de oração, mas quer começar a vida de oração, saiba, qualquer mudança para melhor, você vai terminar provocando os inimigos. Então, se prepare firme para a batalha, né? Se previna, sabendo que você precisa do auxílio de amigos espirituais. Você precisa do auxílio de Nossa Senhora, de São José, do seu anjo da guarda, para enfrentar. Prepare-se para a batalha, né? Como diz o livro do Eclesiástico, meu filho, ao entrares no serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Mas não é que a gente tem que se preparar para a provação porque Deus gosta de fazer a gente sofrer. Mas é porque toda ação tem uma reação. Uma ação divina na sua vida vai ter uma reação dos demônios. Isso é evidente. A gente sabe isso no dia a dia. Então, coragem, né? Coragem. Eu quero recordar aqui aquela famosa história de São Bento. São Bento, um dia, foi caminhando pelo mosteiro e ele via no mosteiro o quanto os monges eram atormentados pelos demônios. Era um monge que estava querendo rezar e o demônio estava ali atrapalhando a oração dele. Era dois monges trabalhando na horta e o demônio cutucando um outro para brigarem entre si. Era um monge falando com o superior e o demônio cutucando para ele desobedecer. São Bento então foi até a cidade. E quando ele chega na cidade, na porta da cidade, ele encontra o diabo sentado, tranquilo. São Bento, admirado, pergunta ao diabo: mas escuta, lá no mosteiro vocês estão tão ativos e você está aqui sentado? Por que isso? Então, o diabo responde: porque aqui na cidade eu já sou o dono. Aqui eu não preciso fazer nada. É lá no mosteiro que eu ainda não conquistei. Então, saibam que é isso, né? Quando você larga a vida de pecado, larga a vida que levaria você para o inferno, toda ação tem uma reação. Então se prepare. Ao entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Não se preocupe. Jesus é poderoso e vencedor. Ele irá lançar nos porcos e no mar aqueles que nos atormentam, ou seja, fará com que eles precipitem de volta para o fogo eterno e nos deem um tempo para podermos servir e servir a Ele com alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.